questão 30. 30 porque segue a numeração da apostila. Então, se você olhar na apostila, procure a questão número 30, você vai ver que é exatamente essa questão. Então, mais uma questão do Enem. Vamos lá. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente pelos algarismos de 0 a 9, para acesso à conta corrente pela internet. Entretanto, um especialista em sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo o uso agora das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta da sua versão minúscula. Bom, o que dá para perceber até aqui na leitura do texto, que são duas situações, ou dois métodos de criação de senha. O primeiro método cria a senha de 6 dígitos, utilizando os algarismos de 0 a 9. O segundo método também utiliza senha de 6 dígitos, utilizando as 26 letras do alfabeto, distinguindo-as das letras maiúsculas em relação às letras minúsculas, e também utiliza os algarismos do nosso sistema numérico de 0 a 9. Vamos ver cada caso, cada situação. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é uma razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. O coeficiente de melhora da alteração recomendada é... Então, além do texto falar dos dois tipos de método de produção de senhas, o texto fala em um coeficiente de melhora. Olha aí, está destacado de vermelho. Coeficiente de melhora é uma razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. Bom, a gente vai ter que verificar cada método de produção de senhas. O novo método de produção de senhas e o método antigo. Depois que nós fizermos isso, a gente vai fazer a razão entre esses métodos e chegar na alternativa. Então vamos lá. Eu separei no texto apenas o que nos interessa para fazer a primeira etapa e para fazer a segunda etapa. Esse pedaço do texto fala da primeira etapa do problema, o primeiro tipo de senha. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente pelos algarismos de 0 a 9 para acesso à conta corrente pela internet. Ponto. A gente vai analisar essa parte. Depois a gente vai para a segunda etapa, que é o outro tipo de senha. Vamos lá, por parte. Então, primeiro vamos analisar esse pedaço do texto. Como é o primeiro método de produção de senha, eu chamei de método antigo de produção de senhas. Bom, o texto fala na produção de senha de 6 dígitos. Olha, estou marcando aqui no texto, 6 dígitos. Em outras palavras, formar números que contenham 6 algarismos. Então, números assim, 6 dígitos, 6 algarismos. Cada casinha dessa é um tipo de algarismo. 6 etapas. Em problemas de princípio fundamental da contagem, a gente viu em aulas anteriores, sempre a gente começa com as etapas. E cada casinha dessa, que é a ordem de um algarismo, é uma etapa. Então, repetindo, criar senhas de 6 dígitos. Então, vamos formar números de 6 algarismos, de 6 ordens, de 6 etapas. Está aqui, as 6 etapas. Números que contenham unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Pronto. Essas são as etapas. Verificada as etapas, são 6 etapas, formar números de 6 algarismos. Agora, verificar a quantidade de possibilidades por etapa. Bom, o texto fala que pode ser usado os algarismos de 0 a 9, está bem aqui no texto, 0 a 9, que são os algarismos existentes no nosso sistema numérico. Daí vem a pergunta, quantas são as possibilidades para a primeira etapa? Bem aqui, estou marcando aqui, bem aqui, para a primeira etapa. Nos são oferecidos os nossos algarismos de 0 a 9.
Portanto, em quantidade de 10 algarismos. De 0 a 9, 10 algarismos. Sim ou não? Quantas são as possibilidades para a primeira etapa? Resposta: 10. É verdade. Pode entrar nessa ordem aqui o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. 10 possibilidades. 10 algarismos podem entrar aí. Se você tem dúvida, volte nas aulas anteriores que nós resolvemos vários inúmeros exercícios especificamente de princípio fundamental da contagem. Então volte e assista às aulas anteriores. Pergunta: quantas são as possibilidades para a segunda etapa? Bem aqui, ó. Segunda etapa agora. Também 10. Também 10 porque não tem nada que restrinja algum tipo de algarismo à segunda etapa. O texto não fala nada. O texto não fala, por exemplo, que não pode haver repetição. Bom, se o texto não restringe de maneira que não possa haver repetição de algarismo, então eu posso repetir todos os algarismos. Todos os algarismos de 0 a 9, como entraram na primeira etapa, também entram na segunda etapa. O texto não restringe a segunda etapa, em nenhuma hipótese. O texto não fala que não pode haver repetição de algarismos. Se o texto dissesse que não pode repetir algarismo, em vez de 10 na segunda etapa, seria 9. Mas o texto não fala isso. Se o texto não restringe nenhum tipo de algarismo na segunda etapa, então a quantidade de possibilidades na segunda etapa é igual à da primeira etapa, 10 também. E a quantidade de possibilidades na terceira etapa? De novo, o texto não restringe, então 10 também. E aí já aparece, portanto, a quantidade de possibilidades em todas as etapas. Os 10 algarismos de 0 a 9 podem entrar em todas as ordens. Todos os algarismos podem ser de 0 a 9. Não há nenhum tipo de restrição para uma determinada etapa ou uma determinada ordem. O texto diz assim: criar senhas de 6 dígitos formada somente por algarismo de 0 a 9. Algarismos. Ou seja, cada casinha dessa aqui, de 0 a 9, para acesso à conta corrente pela internet. Então veja, em nenhum momento o texto restringiu algum tipo de algarismo de 0 a 9 em uma das casas. Então 10 para cada etapa, 10 para cada ordem. 10 porque são os algarismos de 0 a 9. Bom, sabida a quantidade de possibilidades para cada uma etapa, o que a gente faz? Multiplica. Problemas de princípio fundamental da contagem, sempre no final a gente vai multiplicar. Então, a gente vai parar bem aqui, porque a gente termina a primeira etapa do problema. Agora a gente vai para o outro tipo de senha criado no problema, que a gente leu logo no início do texto. Vamos lá ver o segundo tipo de senha que o texto fala. Olha só, vem a segunda parte do problema. Entretanto, um especialista em sistema de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários. É um segundo momento. Recadastrar os usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha. Olha aí, nova senha. Então, tem um outro tipo de senha. Sim, tem um novo tipo de senha. Vamos ver. Com 6 dígitos também, permitindo o usuário agora das 26 letras do alfabeto. Agora vai entrar letra do nosso alfabeto nessas novas senhas. Além dos algarismos de 0 a 9. Também os algarismos. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. A gente tem que distinguir as letras maiúsculas das letras minúsculas. E tem que utilizar também os algarismos do nosso sistema numérico de 0 a 9. Significa que a gente vai usar 26 letras minúsculas do nosso alfabeto, mais 26 letras maiúsculas do nosso alfabeto, mais os algarismos do nosso sistema numérico de 0 a 9, que são 10 algarismos. Vamos ver isso. Olha só, destaquei a parte do texto que nos importa, 26 letras do alfabeto, os algarismos de 0 a 9, e cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Então está bem destacado aí de vermelho no texto para a gente saber o que a gente tem que somar. E eu já coloquei aí embaixo uma soma.
Olha só, 26 letras maiúsculas, mais 26 letras minúsculas, mais 10 algarismos do nosso sistema numérico. 26 mais 26, 52, mais 10, 62. Aí, ó, apareceu 62 caracteres. Então, na criação desse novo tipo de senha, a gente vai ter que considerar 62 caracteres, que são as 26 letras maiúsculas, as 26 letras minúsculas e os 10 algarismos, tá? Isso eu estou tirando do texto, tá bem aqui no texto, ó. Cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Então por isso que o senhor botou 26 letras maiúsculas bem aqui e 26 letras minúsculas bem aqui. Sim, é isso. E mais os nossos algarismos, bem aqui, ó. Nossos algarismos de 0 a 9. De 0 a 9 são 10 algarismos. Bem aqui embaixo, ó, 10 algarismos. Então vejam, isso eu tirei do texto, tá? Destaquei de vermelho ali. Não sei se ajudou esse destaque de vermelho, mas é justamente no intuito de mostrar que o que eu estou fazendo, eu estou tirando do texto. E que somando tudo dá um total de 62 caracteres. Então a gente vai utilizar esses 62 caracteres para descobrir a quantidade de senhas desse segundo método de criação de senhas. Vamos lá, questão do Enem. Guardem esse 62 aqui, ó, que a gente vai utilizar, que é a quantidade de caracteres, tá? Guardem ele, vamos já usar. Então, a resolução da segunda parte do problema, eu coloquei método novo de produção de senhas. Aparecem as etapas, 6 etapas. 6 etapas porque as novas senhas também têm 6 dígitos, bem aqui no texto, ó, 6 dígitos, ó. 6 dígitos, 6 etapas. Formar senhas que são números de 6 dígitos, portanto 6 etapas. Sabida a quantidade de etapas, quantas são as possibilidades para a primeira etapa, bem aqui, ó? Quantas? Vamos lembrar, são as 26 letras maiúsculas, mais as 26 letras minúsculas, mais os 10 algarismos. 26 mais 26, 52, mais 10, 62. Esse 62 bem aqui, ó. Essa soma de tudo isso aqui, ó, que dá 62. Então, esse novo método de produção de senhas vai utilizar as letras maiúsculas, as letras minúsculas e os nossos algarismos do nosso sistema numérico. Então, a quantidade de possibilidades para a primeira etapa é 62. Sim ou não? 26 letras maiúsculas, 26 letras minúsculas, mais 10 algarismos, de 0 a 9. 26 mais 26, mais 10, 62. Quantas possibilidades são para a segunda etapa? Também 62. O texto não fala nada que não possa haver repetição de caracteres. O texto não fala nada disso. Quantas possibilidades são para a terceira etapa? 62. E para a quarta etapa? 62. Para a quinta etapa? 62. Para a sexta etapa? 62. O texto não restringe, não há nada no texto que diga que não possa haver repetição. Bom, sabida a quantidade de possibilidades por etapa, o que faz no final? Em princípio fundamental da contagem, multiplica tudo. Muito bem. Então, destrinchamos o método antigo de produção de senhas e o método novo de produção de senhas. Não podemos esquecer que o texto pede a razão disso. Vamos lá. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é verificar o coeficiente de melhora, que é a razão, olha aqui, ó, a razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. Bom, olhem as alternativas. Vejam como estão os números. Bem aqui tem um 62 elevado a 6, ó. Tem um 10 elevado a 6 também, né? Para cá, ó, tem 62 elevado a 6, ó. 10 elevado a 6. Então, vamos voltar lá na produção das senhas. Tá aqui, ó, a primeira produção das senhas, que ficou 10 vezes 10 vezes 10. O 10 se multiplicando 6 vezes. Esse 10 se multiplicando 6 vezes pode ser escrito assim, ó. 10 elevado a sexta. E lá aparece um 10 elevado a sexta. Vejam que nos problemas de princípio fundamental da contagem, a gente não escreve os números em forma de potência. Nunca fizemos nos problemas anteriores. Mas essa questão é de vestibular.
E como eu mostrei para vocês, lá tem 10 elevado à sexta, 62 elevado à sexta. Então a gente vai ter que marcar uma alternativa. Então por isso que eu estou fazendo isto, tá? Então 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes, olha, o próprio 10 se multiplicando pode ser escrito na forma de potência. É a mesma coisa que 10 elevado à sexta. E esse é o método antigo da criação de senhas. E o novo método, que nós já resolvemos, ficou assim, 62 vezes 62 vezes 62, 6 vezes, que também a gente pode escrever na forma de potência. É 62 elevado a 6. Olha aí, já apareceu, 62 elevado a 6. Esse é o método novo. Ah, professor, o senhor está fazendo isso para ter alternativa para a gente marcar. É isso, é exatamente isso. Não quer dizer que seja obrigado, em problemas de princípio fundamental da contagem, você escrever no final o resultado em forma de potência, mas é porque a gente tem que marcar uma alternativa. E as alternativas têm 10 elevado a sexta, tem 62 elevado a sexta. A gente viu agora há pouco. É por isso que a gente está fazendo isso. Bom, o problema pede a razão do novo número de possibilidades de senha em relação ao antigo. Falar em razão é escrever assim, ó, em forma de fração. Razão é fração. E a razão é entre o novo número de possibilidades, que eu chamei aqui, ó, de método novo, em relação ao antigo, que eu chamei aqui, ó, de método antigo, ó, bem aqui embaixo, ó. Então, o método novo de produção de senhas está para o método antigo de produção de senhas. E a razão é escrever assim em forma de fração. O método novo deu quanto? E o método antigo deu quanto? Olha só, já aparece aí, ó, o método novo deu 62 elevado a sexta. E o método antigo deu 10 elevado a sexta. Vou mostrar para vocês. Tá aí, ó, o método novo deu 62 elevado a sexta, é verdade. E o método antigo deu 10 elevado a sexta, também é verdade, ó. O primeiro método. Então esse problema dividiu em duas etapas. É verdade, dividiu em duas etapas. Um deu 10 elevado a sexta e o outro deu 62 elevado a sexta. Bom, aqui ele pede a razão entre essas duas etapas do problema. O método novo de criação de senhas, 62 elevado a 6, acabei de mostrar para vocês. E o método antigo de produção de senhas, que é 10 elevado a 6, também acabei de mostrar para vocês. Isso também aqui no texto está destacado de negrito, olha, a razão do novo número de possibilidades, que é esse aqui, ó, método novo, em relação ao antigo, que é esse embaixo aqui, ó. E razão, tá bem aqui, ó, tô destacando aqui de azul, ó, razão, é escrever em forma de fração, que é essa barra aqui, ó, essa barra. Então, só para mostrar e deixar bem claro que o que a gente está fazendo é exatamente o que o texto está pedindo para a gente fazer. Então, ficou 62 elevado a 6, está para 10 elevado a 6. E aí, qual é a alternativa? Letra A. Letra A. Bom, essa questão é difícil, é fácil, é complicada, não é tão complicada, enfim. Mas o intuito desse vídeo é mostrar para vocês o que é o Enem. Isto é o Enem. É melhor, através dessas videoaulas, vocês irem logo vendo questões como essa, para quando chegar na hora da prova do Enem, vocês não terem surpresas. São questões nesse nível. Claro que essa questão não seria uma questão de nível fácil. Mas você tem que se preparar para qualquer nível. Se você tem condições de fazer uma questão como essa, você faria as questões mais fáceis também. E eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Então, se você não entendeu essa questão, volta o vídeo, vê novamente quantas vezes você quiser. É a vantagem da videoaula, porque você pode assistir quantas vezes você quiser até você entender. Importante que no final você entenda. Mas não se iluda. Quando você for abrir aquela prova, as questões que você vai ver é nesse nível. Tá? Então assista todas as minhas videoaulas até a prova do Enem. Pode ter certeza que eu vou fazer várias videoaulas com várias resoluções de questões do Enem, de análise combinatória e de outros assuntos também da matemática. Beleza?